Pessoal, vamos retomar então? Todo mundo aí? E gente, vamos retomar? Então vamos destacar um pouquinho aqui as questões do trabalho, né? Para ver se vocês avançam, né? Presente as contribuições de cada conceito, né? Que eu estou lendo no trabalho final. Trabalho final, trabalho individual, né? Valor 40 pontos, tem que ser entregue até o dia 16 de agosto. Quase 2 meses vocês têm, né? Apresente as contribuições de cada conceito. Bolha ambiental, pseudo-eventos, autenticidade encenada, escala de estranhamento, né? Na compreensão da experiência turística. Como podemos mensurar a autenticidade de uma experiência turística? Ilustre como exemplo a oposição entre o viajante e o turista. Eu queria ouvir vocês em relação às questões do trabalho final, né? Para a gente avançar. Como podemos... em que medida que uma experiência é mais ou menos autêntica? Eu queria ouvir vocês em relação a isso. E o que significa autenticidade? É o exótico? Uma experiência... Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Essa meia página que você coloca. Porque você fez a pergunta 1 e depois você pede um exemplo. Do paradoxo, do turismo de massa, democratização. Essa meia página incluindo tudo isso? Ou é meia página para cada? Vocês têm autonomia, né, para fazer, né? Eu coloquei assim, critérios de correção do trabalho individual. Eu vou ler aqui. Né? As questões deveriam ser desenvolvidas a partir das discussões e análises feitas nas aulas positivas, nas discussões, né? A partir da síntese e debates com a turma. Cada resposta deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, ancorados nos conceitos de análise das aulas positivas, discussões e debates com a turma. Cada resposta deverá ser entregue em um texto dissertativo com ao menos meia página para cada questão. Então, para cada questão. Hein, Glaucio? Tá claro? Questão 1. A pergunta... E depois questão também. A questão é pergunta 1. Depois a pergunta 2. São 5 questões. Tá. Né? Então, na 1 está incluída esse exemplo. Isso, Okay. São 5 questões que vocês têm que dissertar. Vocês têm que discutir, né, no trabalho. E vocês não precisam ficar presos a isso não, né? Vocês podem escrever mais, né? Ok? Então, em que medida que uma experiência é mais autêntica? Professor, me perdi. Deixa eu ler o chat aqui, só um minutinho. Professor, me perdi. Desculpe, o senhor está explicando o trabalho? Eu estou discutindo aqui as questões do trabalho, né? Do trabalho final. As questões relativas ao tema da aula, que é a autenticidade. Né? Em que medida que uma experiência é mais autêntica ou menos autêntica? O que significa autenticidade? É o exótico? Né? A autenticidade é uma coisa melhor, né? Do ponto de vista... É uma coisa positiva, né? Sempre, né? Tá muito baixo, Valkyrie. Eu não tô ouvindo, não. Fala mais próximo aí do microfone. Necessariamente não. Sim, pode falar. Necessariamente nem o autêntico nem o turismo de massa é ruim ou bom. Depende dos usos que a gente faz dele. O autêntico seria algo que sairia um pouco da questão de massificação, daquela do turismo engessado, do turismo que não tem contato com a população local, que sempre se serve dos aparelhos turísticos, né? Você vai para um resort e aí você vai ter contato com as pessoas que servem o resort, na praia do resort, sem ir na cidade. Mas, de novo, é importante também, no meu entendimento, a gente não demonizar nenhum nem outro, porque depende das atuações que a gente pretende, né? A questão do turismo autêntico, na última aula eu dei o exemplo do filho que pegou o carro e saiu pelo Chile, do Brasil para o Chile. Isso seria um turismo autêntico? Sim, seria turismo autêntico. Só que também tem os seus riscos, né? Assim como no relato do cara que
saiu de Fortaleza da praia e foi pra periferia, pra uma festa que nem sabia que ia ter uma festa adiante. Talvez ele esperasse outro tipo de desfecho para aquela tarde, mas enfim, também correu risco. Ele poderia ser assaltado e morto ali, né? Então, o turismo de massa, a ideia do turismo de massa é sempre se servir dos aparelhos que a empresa vai te fornecer, e não sair disso. E o turismo autêntico seria, por outro lado, essa individuação do indivíduo, né? Essa ação individual tentando sair um pouco, mas também pode ter o híbrido, né? Você pode ter um turismo de massa, de repente, em vez de fazer todos os passeios, isso também depende do dinheiro, né? Óbvio, né? Você vai para uma turismo de CVC, em tese, porque preço mais barato, você não conhece a língua, você não conhece o roteiro, a partir do momento que você conhece o roteiro, você pode transitar, né? E aí, se você vai uma segunda vez para os mesmos países, você pode fazer aquele passeio, ficar mais no lugar que te atenderia melhor. Isso. A gente pode definir isso do ponto de vista conceitual, quando essa diferenciação entre turismo de massa e uma experiência turística autêntica, né? A gente pode definir isso através do conceito de autonomia, né? Ou seja, o turismo de massa ele tem mais intermediários entre o turista e a experiência, né? A experiência é a cultura local, o lazer, a população nativa, né? Então, o turismo de massa ele tem mais intermediários, ele é mais organizado. Então, o tempo e a ação social do turista ela é permeada por esses intermediários, né? E no turismo autêntico, pode ser inclusive o turismo sexual, né? Que o texto chama atenção. O viajante, vamos fazer essa oposição entre o viajante e o turista, né? O viajante ele não tem intermediários, né? Ele assume mais riscos, né? Ele assume mais a experiência turística é bem menos previsível, né? Então pode dar errado, não tem a ver só com serviços, não tem a ver com lazer, né? Ele não vai ser atendido o tempo todo por trabalhadores do turismo porque ele tá fora dessa cadeia, né, de serviços, né, do turismo, né? Como que a gente pode mensurar a autenticidade de uma experiência turística? Eu ouvi vocês agora sobre isso. Que é uma questão do trabalho, né? Uma questão do trabalho final. Vocês vão ter que escrever a partir dos textos, a partir da aula, a partir das discussões, né, que a gente está tendo aqui, né? Uma experiência sexual, de turismo sexual, ela pode ser mensurada como uma experiência... Como mensurar a autenticidade do turismo sexual, né? Então a pergunta é, como podemos mensurar a autenticidade de uma experiência turística? Hein, gente? Cadê a Ana? Pode falar, Ana. Ô, professor, eu tô pensando aqui, eu acho que eu concordo com o modo que o Wang vê as coisas. Porque ele fala, tem um trecho do livro, né, que ele fala assim: apesar de ser um sentimento subjetivo, é real para um turista, e ele é assim acessível no turismo. Esse sentimento fantástico é aquilo que caracteriza precisamente a autenticidade existencial. Então, por exemplo, eu posso tomar um sorvete em Paris e aquilo ser autêntico para mim e pode não ser autêntico para você. Então, eu acho que autêntico varia de indivíduo para indivíduo. A partir do momento que eu experiencio alguma coisa que para mim é incrível, eu acho que aquilo ali é autêntico. A gente está sempre voltando nessa questão da subjetividade, né? E aí, como a gente está fazendo uma questão das ciências sociais, né, das ciências humanas, a gente não pode ficar refém, né, de uma experiência unicamente subjetiva, né? Porque senão você não tem acesso a uma experiência subjetiva. Aqui é uma discussão da sociologia, né? Então, como que isso se manifesta socialmente, coletivamente? É assim que a gente tem que pensar. Mas tomar sorvete, pô, o que é interessante, o que tem de exótico, o que tem de estranhamento, né, em tomar sorvete em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que conseguir captar isso. Né? Quando vocês se no futuro, vocês, né, no curso, vocês fizerem pesquisas sobre autenticidade, porque esse é um tema muito caro para o mercado, né? É um tema muito caro para o mercado e um tema caro também para os estudos
empíricos e teóricos, né, do turismo. Né? Você tem antropólogos, você tem sociólogos, você tem turismólogos, você tem vários cientistas sociais que se debruçam sobre esse tema. Então vamos imaginar, Ana, que você vai fazer uma pesquisa sobre autenticidade, vai entrevistar os turistas. Como que você vai colocar isso numa tabela? Né? Como que você vai colocar isso em perguntas num questionário? Né? Ou numa entrevista? Né? Como que você vai comparar as respostas? Então, numa abordagem das ciências sociais, a gente precisa comparar. A gente precisa entender como que isso manifesta coletivamente. Né? Então a gente tem que fugir dessa coisa meio indefinida, né? Muito vaga, que é uma experiência subjetiva. Né? A experiência subjetiva se manifesta coletivamente. Então, gente, a partir da discussão do texto, dos textos, né, da aula, eu quero ouvir você sobre a segunda pergunta, né? Como podemos mensurar a autenticidade de uma experiência turística? Em Davi, pode falar. Não seria através das pesquisas a gente ver, quando conversar com os turistas, ver o que eles falam, se eles conseguiram absorver alguma coisa da cultura, o outro não conseguiu fazer nada, não absorveu nada. Aí você vai perguntar o que é, se ele teve contato com a cultura local, é isso? Se ele teve contato com a população local, é isso? Sim. Sim, é uma ferramenta metodológica, né, para a gente mensurar isso. Né? Oi? Oi, pode falar. De repente esse sorvete que a Ana está se referindo, se fosse na periferia e terminasse depois da festa de 15 anos que o europeu foi, seria uma experiência não só exótica como autêntica, né? Porque se você vai em Cabul ter um sorvete mesmo à guerra, também seria. Então, mas aí é o contexto, né? Aí não é o consumo de um produto específico, né? O que é autêntico aí? É o contexto, não é o consumo de qualquer coisa, né? Mas quando a gente está nessa viagem em busca pelo autêntico, a imprevisibilidade também seria um fator fundamental para caracterizar, porque se a gente vai no turismo de massa, é tudo previsível, tudo marcado, Isso, tudo isso. certinho. Mas se é imprevisível, não tem às vezes nem como mensurar, porque são sempre pontos fora da curva. Se é tão imprevisível, por exemplo, essa questão do brasileiro trazer para dentro da casa, certo? Você buscar. Eu tinha uma ex-mulher, a gente fazia, ela era muito assim. Conhecia a pessoa, de repente, está dentro da casa da pessoa, claro, uma festa, é muito imprevisível. A sociabilidade aqui, eu morei na França, né? A sociabilidade aqui é muito diferente da francesa. Na França, pra você ir para casa de uma pessoa, demora, né? Aqui não, aqui as pessoas não têm muito controle, né? Muito ritual, né? Você já vai direto para a intimidade das pessoas. As pessoas aqui se expõem, né? Rapidinho, eu converso com um colega, ele me conta da vida dele, eu conto da minha vida. A gente não tem muito essas barreiras, né? Isso é característico da nossa sociabilidade. Na França é diferente, a sociabilidade é diferente, né? Então, o choque cultural. Então, você está falando que a autenticidade é o choque cultural, é isso? Então, quando eu fui para a França, eu demorei a entrar na casa das pessoas. Aqui no Brasil, rapidinho, os franceses, né, que a gente recebeu aqui, rapidinho eles vão na casa das pessoas, é isso? Esse choque cultural que é a autenticidade, então? Se a gente partir do pressuposto de negar turismo de massa em relação à autenticidade, é sim, porque se o turismo de massa tudo datado, tudo asséptico, vamos colocar assim, sem o contato com as mesmas pessoas, seja com os aparelhos fornecidos pela agência de viagem, as excursões todas padronizadas, os pontos de visita todos padronizados. A partir do momento que você sai desse quadro, você entra sim no imprevisível, no imponderável, que às vezes não é possível ser quantificado. Então, é o choque cultural, né? É. O diálogo também entre o sujeito e o lugar visitado também pode se caracterizar como Então, algo autêntico, né? sim, é possível mensurar isso, né? Se diálogo você está falando com a população local, com a população ativa, né? Diálogo Com a cultura, né? De uma forma geral, com a cultura. A interação entre o sujeito e a cultura visitada. Entendi.
porque aí daí se cria daí parte do ponto da criatividade do sujeito e do imprevisível que é essa mistura entre ele e a cultura desconhecida ali. E quando a pessoa vai para um esquema sistematizado, dificilmente ela vai conseguir sair daquele padrão e criar algo novo a partir dessa relação. Então, acho que quando tem esse diálogo, assim, quando tem essa interação, acho que a autenticidade já começa a se caracterizar mais também. Pensei muito nisso depois da última aula, porque eu pensava muito no turismo de massa como o turismo não autêntico, como muito vinculado ao turismo de massa propriamente dito, assim, daquele esquema que todo mundo faz, assim, aquele esquema pasteurizado, assim, de viagem. Mas eu estava ignorando também o lado individual, assim, das pessoas, quando da capacidade, da criatividade delas de também interagirem com o ambiente ali, assim, de certo modo, eu posso estar subestimando as pessoas, assim, com a capacidade de interação com o ambiente, mesmo que seja num sistema de consumo, assim, de pacote, tudo, também, aí vem a subjetividade, né, que é a pessoa em si, só que, assim, esse sistema deixa mais difícil que uma interação autêntica aconteça, mas acho que isso não elimina essa possibilidade também, assim. Eu acredito que seja essa interação mesmo que cause a autenticidade, né? Entendi. Vamos pensar um exemplo típico, né, de um pacote para um parque temático, como o Beto Carreiro hoje ou a Disney, né? Então você vai lá um grupo de 50 adolescentes. É possível que nesse grupo você tenha alguns turistas, né, tenham uma experiência autêntica, é isso? É isso que você está dizendo? Sim, por exemplo, teve o meu ex-padrasto, posso dizer assim, a mãe dele foi com ele ele morou um tempo na Alemanha, e a mãe dele foi visitar ele lá, e eles foram visitar o Vaticano. Naquelas viagens de tour, assim, naquelas viagens de tour mesmo, assim, que vai um monte de gente para poder visitar as igrejas e as capelas. E aí, bom, ela era uma agente ali passiva no ambiente, ela só estava acompanhando o fluxo, mas teve um momento que ele falou que ela começou a conversar com o guia a partir do conhecimento dela, assim, sobre o catolicismo, e aí eles começaram a discutir sobre aquilo. Então, acho que a partir desse momento a experiência dela parou de ser padronizada, de só estar ali recebendo a ação do ambiente, e ela começou a interagir, e aquilo ali diferenciou para ela, aquilo ali foi autêntico, assim, ela conversou com uma pessoa estrangeira sobre um assunto que ela já tinha mais familiaridade, então a partir dali ela com o ambiente criou algo novo, assim, e aí isso é autêntico, porque isso é totalmente distinto, aquela relação ela não vai se repetir e nem vai se replicar Entendi, em outras pessoas, assim, no âmbito coletivo também. Aquilo entendi. ali foi totalmente autêntico na experiência dela. Então, é isso assim que eu acho. Quando algumas pessoas, num tour, assim, por exemplo, para um parque temático, algumas pessoas podem ter uma experiência mais autêntica que outras se elas se expuserem mais ao ambiente. Entendi. Um bom ponto de partida, um bom ponto de discussão, Davi. Então, ou seja, a autenticidade ela não é, ou seja, o que a gente está discutindo é que o turismo de massa ele pode constranger, pode limitar as experiências autênticas, mas ele não impede não, ele não é impeditivo não é impossível no turismo de massa, né, esse exemplo que a gente tomou,
num parque temático, né, uma excursão para um parque temático, como a Disney, é possível você ter experiências autênticas, mesmo num esquema tão organizado, que você tem muito acesso, que tem muito intermediário, né, do turista em relação à cultura local, à população local, né. Então é interessante esse tema. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que esse conceito ele é útil para discutir experiência turística? É útil para uma abordagem teórica, né, no curso de turismo? Ou ele é útil, ele é mais útil para o mercado? O que vocês acham em relação a esse conceito? Vou inverter aqui, vou começar de baixo aqui. Vanessa, você acha que o conceito de autenticidade ajuda a entender, a caracterizar as experiências turísticas, né, do ponto de vista acadêmico, teórico? Ou ele é mais útil para o mercado vender, né? O que você acha? Falando agora desse aspecto do mercado, ele é muito mais fácil. Porque, de uma certa forma, você já cria um pré-planejamento em cima disso. Você tem, que nem o pessoal fala, a autenticidade encenada. Por mais que as pessoas busquem pela autenticidade, você ainda consegue lucrar em cima desse conceito, de uma certa forma. Você tem uma base, você faz só um pré-planejamento. Consiga ser convincente e atrativo para as pessoas. De uma certa forma, mesmo que isso aliene. Você está falando que ele é útil para o mercado, é isso? É isso que você está chamando atenção, é isso? Isso. E na academia? Totalmente útil. E na academia, assim, nessa discussão que a gente está tendo, você acha que o conceito de autenticidade é útil? Ele ajuda a explicar, a diferenciar grupos de turistas, né, do ponto de vista coletivo? É uma ferramenta útil? Ou ele é difícil de precisar, difícil de mensurar? O que você acha? Eu acho assim, dependendo de qual segmento você está estudando ele tem uma base, como eu falei. Ele é interessante, mas eu acho ele muito difícil de você diagnosticar um tipo específico de autenticidade. São vários. Não é um caso isolado. Entendi. Mas esse é o meu ver. Qual que é o sinônimo de autenticidade para você? Para mim, No seu entendimento. A partir da leitura, né, dos textos, da execução da aula. O que seria um sinônimo de autenticidade? eu vejo ele bastante como uma coisa diferente. O exótico, então? É isso? Como no turismo sexual? Como na discussão Mas do não texto? seria algo assim totalmente exótico. O Só estranho? Como na escala diferente. do Eric Cohen? Não Seria seria a escala de necessariamente estranhamento? original. Na verdade é algo que cause mais um certo estranhamento, mas ao mesmo tempo algum tipo de satisfação. Entendi. Mariana, cadê você, Mariana? Você Oi, professor. acha que essa discussão sobre autenticidade é útil, né, para um turismólogo? Como que o turismólogo aplica o conceito de autenticidade? Em pesquisa teórica, em pesquisa empírica, ou ele é mais útil para o mercado vender destinos, né? Um destino autêntico, um destino novo, um destino exótico, né? Fazer... Eu não entendi não, Valquí, você escreveu aqui, mas não está claro não. Ter uma experiência num vulcão, por exemplo, né? Um lugar exótico. O que você acha da utilidade desse conceito? Eu acho bem complexo, viu, essa definição. Para mim, em relação a mercado, o turismo de massa, ele vende muito mais. Ele gera muito mais lucro do que o autêntico, porque consegue vender em uma quantidade muito maior. Sim, a escala dele é maciça, né? Isso. E planejar um roteiro padronizado, com tudo bem definido, o horário bem programado, é muito mais fácil para as agências trabalharem. Claro, a logística, né? Muito mais, claro. Eu acho que essa autenticidade na academia, num âmbito de estudo sociológico, da antropologia, ela consegue ser muito mais aproveitada, consegue ser mais aprofundada. Eu acho que academicamente ela é mais, não produtiva, mas como se fosse, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar muito bem. Mas para o mercado ela é menos lucrativa.
Se bem que se você vender um pacote, um roteiro bem elitizado, caracterizando ele como uma coisa autêntica, vai atrair vai É um serviço mais exclusivo, mais caro, né? exclusivo, mais caro. É, Você então, consegue colocar um valor muito maior, né? claro, né? Por exemplo, dá um exemplo de um turismo muito exclusivo. Muito exclusivo. Alguém, pode falar, gente. Pode dar um exemplo aí, pra gente pensar com a Mariana. Safari na África e safari com caça. Existem alguns parques que permitem a caça, né? Abater alguns animais, né? Claro, tudo tem a ver com a população daquele animal, né? Você não vai matar o último tigre branco, né? Você seria muito cretino se você matasse o último rinoceronte branco, né? Mas alguns parques permitem o abate, né, de alguns animais para turistas. Claro que deve ser caríssimo, né? Muito exclusivo, né? Algum outro exemplo? Esse é determinante, né, dessa exclusividade. O quê? fator. Não, total. Turismo na estratosfera. Total, claro. É exclusivo. É o oposto de massa, né, Mariana? Sim. Então, turismo espacial, por exemplo. O de massa ele é mais abrangente, mais Acessível, democrático, mais democrático, claro, né? Então agora, por exemplo, uma empresa que chama Deep Blue, eu acho, é Deep Blue? Não, Ocean Blue, é da Amazon, do Jeff Bezos, vai fazer turismo espacial. A empresa do Elon Musk também vai fazer, né? A SpaceX. Então, vocês podem, no futuro, né, ter uma experiência assim, né? Uma experiência muito exclusiva, muito autêntica, né? Você ficar em órbita, né? Cada 2 dias em órbita e é uma experiência que ninguém vai ter, né? Essa seria, pessoas vão ter. esse é um exemplo de uma experiência muito exclusiva, né? E ela é autêntica? Né? Você sai da Terra, né? né? Só de você sair da Terra já é interessante, né? Atualmente, com essa pandemia... Vai custar uns $50 mil primeiro, é muito caro também, inacessível, né? Para 99% da população mundial. Para mim é. Não, para 99,9%, não é para você não. 99,9% da população do globo, do planeta. Sim, exatamente. E aí, Marco Antônio, como que você acha que é útil essa discussão sobre a autenticidade? Você acha que ela deve se restringir à academia ou ela deve ser mais explorada pelo mercado? Né? Quando o mercado vende uma experiência autêntica, por exemplo, né? Abre um novo roteiro, né? Aí isso atrai turistas, né? Atrai turistas que já tem um consumo muito grande, né? Experiências turísticas. O que você acha, Marco Antônio? Pode falar. Eu acho que ela pode ser aproveitada tanto pela academia quanto pelo mercado. A Mariana falou, quando você vende algo como autêntico, chama atenção, né? Você falar que a pessoa vai ser diferente por ela fazer uma viagem ali que poucas fazem. Tem o envolvimento da parte da elitização, como vocês falaram, o safari, tem as viagens espaciais, mas eu acho que o autêntico ele chama atenção. Apesar do turismo de massa ser muito mais lucrativo, quando você faz uma experiência autêntica, às vezes você pode até cobrar mais só por estar chamando aquilo de diferente. Claro, sem dúvida. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui, para a gente problematizar, vamos pensar aqui no turismo de favela, turismo de realidade, turismo de pobreza, né? Ele não é caro, né? Você paga esses $50, sei lá, né? Tem que ver o preço, quanto que as agências cobram no Rio de Janeiro, né? Cobravam antes do apocalipse, né? Tô falando antes do isolamento, antes da polícia fazer essas operações de matar 29 pessoas numa favela, ou seja... Então, é acessível, né? As agências cobram, sei lá, R$100, R$150, não sei o valor. Para você passar uma tarde numa favela carioca, né? Conhecer, consumir lá, almoçar. Tem pessoas que se hospedam, né? Que vão além, que não passam por agência, né? Não tem intermediário. A pessoa se hospeda na Babilônia, se hospeda naquela favela famosa que fica na Zona Sul, que fica perto do Leblon. Como que chama? Esqueci o nome agora. Ou na Rocinha, né? Que é muito procurado também por turistas, né? Então, a experiência do turismo de realidade, do turismo de favela, não é uma experiência cara.
e pode ser considerada, pode ser discutida pela academia e pelo próprio mercado como uma experiência autêntica, né? Alguém aqui já fez turismo de pobreza, turismo de favela? E Marco Antônio, pode falar. Não. E justamente isso que você falou, né? É uma experiência autêntica, pode ser considerada autêntica quando a academia, discute, e ela não é cara, principalmente o pessoal que vem de fora, né? A maior parte dos turistas são estrangeiros, né? Os turistas brasileiros não gostam de favela, né? Não gostam de... Entende que a favela significa uma coisa só, né? Só violência. E os turistas estrangeiros buscam ter experiências autênticas, né? Ou seja, conhecer, consumir música, né? Consumir, interagir, né? A sociabilidade, consumir comida, música, se hospedar, né? Tem muito hostel, tem muito nas favelas cariocas, no Vidigal. Lembrei o nome da favela, chama Vidigal. Uma favela muito famosa que fica no Leblon, né? Que fica no alto, assim. E tem uma vista maravilhosa, etc, né? Sim. E aí, justamente as pessoas que estão de fora, às vezes nem vão ver que isso é autêntico, e às vezes vão ter as outras coisas super exclusivas como autêntico, mas na verdade, né, quem está dentro da discussão, que seria a academia, vê que é super acessível e que é uma coisa autêntica. Então acho que uma coisa dá para complementar a outra. A pessoa que tem só a visão mercadológica vai achar que o autêntico é só aquilo que é mais exclusivo. Por exemplo, aqui em Contagem, quem mora aqui em Belo Horizonte, né, talvez tenha ouvido falar de uma comunidade quilombola que tem em Contagem aqui. Eu nunca visitei lá, né? Se eu visitar, isso, eu posso ter uma experiência autêntica, né? Eu posso pegar um ônibus, né, gastar o preço da passagem do ônibus, ir lá, voltar, passar um dia lá, né, ver como que... Primeiro eu tenho que descobrir como que organiza, né? Se as pessoas que moram nessa comunidade se expõem a receber turistas, né? Porque também o turista muitas vezes ele acha que todo mundo tá disponível, né? Que o turista não tem respeito à privacidade, não respeita a intimidade das pessoas, né? Então você tem que ver se essa comunidade está aberta e o que essa comunidade exige, né? Não pode tirar foto, você não pode sair entrando e filmando as pessoas, né? Mas pode ser uma experiência autêntica, né? Eu posso saber mais sobre aquela comunidade, né, a história deles, a história do bairro, sobre a religiosidade de matriz africana, né, do que se eu fosse para o espaço, por exemplo, né? Pode ser muito mais autêntico, né? Então mostra como que o conceito é complexo, né? Sim, verdade, mostra como que é complexo. E é isso, minha linha de raciocínio que eu queria falar. Ok. Luciana, cadê você? Aqui. Então pode falar, Luciana. Você acha que esse conceito ele é muito difícil para ser discutido? Ele não é útil, né? Ele é pouco útil para ser discutido do ponto de vista teórico, acadêmico, né, conceitual? Ou você acha que ele deve ser só uma questão para o mercado? O mercado se apropria desse conceito e explora, né, para vender destinos exclusivos, né, experiências exclusivas, entre aspas, né? Porque acaba que o mercado, quando ele vende um destino, né, um atrativo turístico como autêntico, na verdade ele acaba criando um fluxo, né, que acaba massificando, né, esse destino, né? Mas pode falar. Eu acho que é importante, sim, falar sobre isso, debater, tentar especificar o que é autêntico, o que não é, e tirar desse lugar de abstrato, né? Tipo, é uma experiência, não sei o que lá, e colocar numa coisa mais tangível. Mas, é igual você falou, acaba que o capitalismo pega e transforma num turismo de massa. A gente até falou nas últimas aulas um pouco sobre isso. A partir do momento que o turismo autêntico passa a ser geral, de interesse de todo mundo, vai se transformar num turismo de massa. Mas eu acho um debate super importante, ainda mais pra gente que tá nessa área. É isso. Ok. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Vanessa, professor, internet de padaria da Júlia tá caindo bastante. Ela pediu para avisar. Internet de padaria? O que significa internet de padaria? Hein, Vanessa?
A gente Ela rouba da padaria, é isso? bastante. Ela tá roubando da padaria? Ela não paga a internet, não? ruim. Não, tá com a internet muito ruim. Ah, eu não conhecia essa expressão, não. Internet padaria. A minha internet é boa porque eu ponho cabo. Eu tiro o cabo do jogo do meu filho, né? Daquele inútil, se eu quer saber jogar, e eu uso o cabo aqui para dar aula para vocês. Então a minha internet é boa por isso. Só tem um jeito da internet ficar boa, é usar cabo. Usar Wi-Fi ela fica ruim mesmo, né? Ela fica assim, ela pode ficar volúvel, ela pode ter, né, oscilar muito, né? Hein, João? Cadê o João? O João não falou até agora. Você tá com um problema no microfone, João? Cadê o João? Hein, João? Você tá com um problema no microfone, é isso? Ah, tá. Você tinha escrito no chat, né? Ah, tá. Ok, Hannah. Ah, eu não vi, João, desculpa. É porque às vezes o chat passa batido. Eu fico falando, ouvindo, né, os colegas e acaba que eu perco o chat, né? Hannah. O microfone também não funciona. A experiência. Isso limita a interação, né? Eu queria que você falasse para a turma, né? Escrevesse para a turma, né? Se você acha que o conceito, a discussão sobre autenticidade é útil, né? Para explicar a experiência turística, como que você vê isso no mercado, né? Como que a experiência, como que a autenticidade é explorada pelo mercado, né? Então, o turismo sexual, por exemplo, é uma experiência autêntica, né? O turismo sexual deve ser incentivado, né? Entendeu? É interessante essa discussão, né? Hein, gente, pode falar. Eu quero ouvir vocês. Então, em relação à pergunta do trabalho final, né? Que vocês vão ter que... O João vai entrar pelo celular. Ok, beleza, João. Rapidão. Ok. Pode falar, viu, João, antes de você entrar. A Júlia, sua internet voltou? Tá boa a internet agora, Júlia? Ah, tá sem microfone também? Oi, tá dando pra me ouvir? Tá dando, pode falar, Júlia. Internet de padaria é foda, né? O que era a pergunta? É que eu perdi, tava travando tudo. Tudo bem. É sobre o conceito, né? Se você acha que essa discussão teórica sobre autenticidade é útil para explicar as experiências turísticas, né, das pessoas, dos turistas, né? Ou você acha que ela é mais útil para o mercado? O mercado vender destinos, né? Vender atrativos, como autênticos, como exóticos. Ah, tá. Nossa, complicado, né? Serve um pouco pras duas, Eu gosto de não? fazer pergunta difícil, Júlia. Senão, se não for complicado, não tem sentido fazer pergunta, né? Se for fácil... Eu acho que serve para as duas, tanto para o mercado quanto para o acadêmico. Eu acho que, não sei, por ser um pouco, pelo menos na minha concepção, por ser um conceito meio fluido, eu acho que serve mais para o mercado do que para o acadêmico, porque se o mercado pegar e começar a vender uma coisa como autêntico, né, não sei, chama mais atenção. Por exemplo, Só turismo sexual. Turismo sexual é uma experiência autêntica, né? Pode ser considerado uma experiência autêntica pelos turistas, né? Quando você vai entrevistar os turistas. Então, você acha que o turismo sexual é um bom exemplo, assim, que o mercado explora bem a autenticidade, é isso? Assim, eu não sei se o turismo sexual serve como um exemplo, assim, que é muito bem explorado pelo mercado, porque é uma coisa que muitas vezes não é, não sei, bem vista, ou talvez não é uma coisa muito comum. É comum, sim. Mesmo que seja, Existem fluxos, né, gigantescos de turistas, né? Para o Brasil, para Tailândia, para a Indonésia, né, para vários lugares do mundo, né? Ele pode ser até considerado um turismo massificado, né? mas é muito procurado, assim, tô meio ignorante no Não, assunto. mas depois você lê, quando você tiver disponibilidade, tempo, né, busca, né, no Google, você vai ler em inglês, né? A maior parte da literatura está em inglês. Você vai ver que há fluxos, né, muito grandes, né? É muito explorado, sim. Então eu acho que serve, sim, como um bom exemplo do mercado aproveitar para vender como autêntico.
Eu vou ler aqui o que a Hannah escreveu, que a Hannah tá sem microfone. Ah, pode falar, João, depois eu leio. Pode falar. Você entrou agora? Tranquilo. Eu acho que essa questão da autenticidade ela serve muito mais pelo estudo acadêmico, porque se a gente que estuda essa coisa de uma coisa, a experiência ela ser real ou não, ser autêntica ou não, ela realmente vale a pena, porque o mercado ele não está se interessando por aquele produto, porque o mercado primeiramente ele trata aquilo tudo como produto, né? Ele não quer saber da sua experiência, ela vai ser realmente autêntica, ele não quer saber de nada, ele quer te vender um produto. Se ele vai falar que se ele é de verdade, se ele é uma experiência única ou não, é o marketing dele, é o que ele vai usar ali. A questão que você tinha perguntado da autenticidade do turismo sexual. Ao meu ver, essa questão do turismo sexual, desde que a experiência do turismo sexual seja regularizada, tudo ao meu ver, tipo assim, alguma coisa que é nociva, entre aspas, tal, se o governo ele regularizar aquilo, colocar normas, leis, Legalizar, né? Isso, legalizar. Mesma coisa para se pegar drogas, por exemplo, maconha ou outras drogas como, sei lá, heroína, algumas coisas assim. Se você regularizar, se você tiver... Como Amsterdã, né? Amsterdã é um excelente exemplo. Acho que vocês podiam ler mais sobre Amsterdã, textos, né? Porque eu não posso passar aqui muitos textos para vocês lerem. Vocês têm uma carga, né, de leitura de outras disciplinas e tal. Mas eu acho que vocês iam explorar melhor a discussão no trabalho final se vocês explorassem textos e artigos, né, dissertações sobre Amsterdã. Porque Amsterdã é um caso clássico, né? Que é um turismo massificado, e ao mesmo tempo um turismo de drogas, e ao mesmo tempo um turismo sexual, e ao mesmo tempo um turismo cultural, né? Tem a casa da Anne Frank, tem um monte de museu, né? Então é um exemplo curioso, né? Que mistura turismo de massa, mistura autenticidade encenada do turismo sexual, autenticidade com o turismo de drogas, né? Porque lá algumas drogas são legalizadas, como o João está chamando atenção, né? O governo controla a venda, né? Controla o consumo, né? Uhum. Então, a questão mais para mim dessa questão desse turismo sexual e de outros tipos de turismo você tem uma regularização disso ali, você tem condições básicas dentro da lei que dá para você controlar aquilo. Então, é que nem se pensar, por exemplo, estava pensando aqui no Oregon. Eu pesquisei agora, eu não lembro o país certo, tinha outro droga que eu queria falar, mas no Oregon ele se tornou o primeiro estado, estado né? A legalizar pequenos a produção, né? Você tem o uso e porte de drogas mais pesadas, como cocaína, como heroína, como LSD. Eu sei de maconha, que muitos estados norte-americanos, né, muitos mesmo, Colorado, então já legalizou a produção, a venda, o consumo, tudo, né? Então, esses estados estão arrecadando, assim, o Colorado, por exemplo, eu vi que está arrecadando, acho, 2 bilhões com impostos, né? Porque a maconha, então virou um turismo, tem um fluxo turístico de droga, assim, né? De maconha, que é uma droga legalizada, igual você está falando, né? Sim. Quando o Estado regulamenta, né? Controla, né? Uhum. Mas você está falando droga pesada? Você está falando droga pesada no Oregon? Eu falei de droga pesada. Eu nunca li sobre isso, não. Eu li sobre maconha. Aqui. Coloca no chat aí, hein, João? Coloca no chat. Pra gente não achar que é fake news, que você é um propagador de fake news, que você é um bolsonarista, coloca no chat aqui pra gente o link. Tô brincando, pô. Tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Coloca o link aí pra gente ver que não é fake news, porque senão as pessoas podem não acreditar, né? É mais fácil, eu vou colocar o link aqui no grupo do WhatsApp. Coloca aí, tá ótimo. Tá ótimo, né? Mas a questão mais é isso. Desde que tem uma regularização, para mim, isso é o mais importante. Mandei no grupo. Valeu. Então vocês veem que não existe limite para o turismo, não, né? O turismo sexual, o turismo de consumo de drogas, né? O turismo de áreas. Tem até turismo. Você já ouviu falar de turismo de áreas deflagradas, né? Em área em guerra, né? Então não existe limite para o turismo, não. Aí por isso que existe essa discussão sobre que medida que a autenticidade, o conceito de autenticidade, ele força esses limites, né? Então tem uma empresa, por exemplo, que vende um pacote
que é você fazer a travessia do México para os Estados Unidos. Vocês já viram? Viram isso na internet? Aí, gente, estou perguntando para vocês. Sim, os coiotes. Então, tem, Travestis tem, clandestinas, né? tem empresa que vende para turista, para ele simular, fazer um simulacro, né, dessa travessia, né, que você está sujeito aos cartéis mexicanos. É brincadeira, né? Vender pacote na fronteira México-Estados Unidos é brincadeira, porque as pessoas estão, os brasileiros, né, os latino-americanos, a América Central, né, que tenta entrar nos Estados Unidos como imigrante legal, está sujeito aos cartéis mexicanos, está sujeito à polícia mexicana, está sujeito à polícia norte-americana, está sujeito até polícia, a milícia, né? Existem grupos de moradores, né, nessas cidades da fronteira do México, do Texas, né, que fazem milícia armada. Então é um negócio assim, é um limite de vida ou morte, né? E aí tem empresas que vendem para os turistas, né, de forma segura, óbvio, né, atravessar o rio, atravessar o deserto, né? Então não existe limite. A autenticidade, ela vai, na verdade, forçando essa fronteira, né? Essa fronteira tênue, né? Do ético, né? Do que é uma experiência de lazer, né? De prazer, de ócio, do turismo, o que é uma experiência real, né? Ele fica forçando essa fronteira, na verdade, né? Então, o conceito de autenticidade, na verdade, vocês podem discutir isso, explorar, é um conceito que força o limite, né? Um conceito perigoso, né? A autenticidade também, do ponto de vista do mercado, assim, pode ser muito importante porque o mercado sempre vai estar tentando se inovar e vender um produto novo, assim, algo que saia um pouco do padrão, algo que se ele ficar na monotonia. Porque tem a ver com a concorrência, né? Tem a concorrência entre as cidades, né? Então, quando a gente estuda o fluxo turístico europeu dentro da Europa, né? Norte-norte, dos turistas, dos moradores europeus que vão para as cidades europeias, a concorrência entre as cidades é muito grande, né? Então as cidades acabam, o mercado e as próprias políticas públicas do turismo acabam tendo que radicalizar, né? Porque o fluxo turístico é gigantesco, né? De milhões de turistas para Paris, para Barcelona, para Viena, para Praga, aí concorre com Lisboa, concorre com outras cidades, Roma, e sei lá, Nápoles, e etc. Né? Então, acaba que o próprio mercado das próprias cidades ficam competindo, né, para não Veneza, para não perder esse fluxo milionário, né, de milhões de turistas, né? Aí, gente, eu estou colocando aqui o link. Eu vou ler agora o que a Hannah escreveu, porque senão eu perco o chat aqui. Coloquei no link aqui, no chat aqui da aula, o link que o João colocou sobre o Oregon, que o Oregon se torna o primeiro estado norte-americano a descriminalizar todas as drogas, né? Qual que é a data disso aqui, hein? 4 de novembro de 2020. O estado do Oregon, localizado na costa oeste, tornou-se o primeiro do país a descriminalizar a posse e o uso de pequenas quantidades, né, de diversas drogas, como cocaína, heroína, LSD e metanfetamina. Isso é uma coisa autêntica, né? Isso é uma coisa radical, né? Isso eu nunca tinha ouvido falar. Deixa eu só ler a Hannah aqui. Professor, Pode falar, João. Que eu queria falar era a Suíça. Eu tô até mandando um outro link aqui, que é da heroína mesmo que eu queria falar, que era da Suíça. Que desde 94 eles já faziam tratamento de heroína e tal, que é uma coisa muito boa, né? Que você não simplesmente condena o usuário, nem nada, você trata ele para ele viver em sociedade de novo e tal. Mas agora, eu não li o ano, mas acho que foi aprovado foi aprovado a heroína para uso. Deixa eu até ler aqui. Eu acho que não, na verdade. Coloca o link aí pra gente ler também. Coloca o link aí, por favor. Tô lendo aqui. Na verdade, eu acho que só continuou o tratamento. Calma, deixa eu reler aqui. Mas eu já coloquei o link. Valeu. Então deixa eu só ler aqui a Hannah. Acho que é útil, professor, mas acredito que seja utilizado de forma que mais beneficie o capitalismo.
acaba que ninguém consegue ter uma experiência verdadeiramente autêntica, porque tudo está tão globalizado e usado como fonte de renda. É uma discussão que a Hannah está trazendo para a gente. Hein, gente, queria ouvir mais você sobre como que o conceito, como que a autenticidade força, né, a experiência turística, né, o turismo para a fronteira, né, do que é ético, então vamos discutir, por exemplo, o turismo de realidade, o turismo de favela. Deixa eu perguntar aqui para vocês aqui. Por que você nunca fez turismo de favela, Ana? Ana Coutinho. Licença, professor, eu só... Pode falar, Davi. Eu achei pertinente sobre o assunto, que é um debate da Bruna Surfistinha que é uma ex-prostituta, com outras mulheres sobre a legalização da prostituição. Assim, eu já tinha visto, assim, acho interessante sobre o assunto, assim, sobre os aspectos, assim, sobre se é certo ou não. Mas é só uma licença mesmo para... Não, fica à vontade, pode falar, ué. Foi isso mesmo. Ok. Ana Coutinho. Professor, repete a pergunta, por favor. Eu tava prestando atenção aqui no Davi. Qual que foi o último tema que a gente falou mesmo? O que eu te perguntei? Eu não esqueci agora. Hein, gente? Eu também esqueci. Você perguntou se ela já fez turismo de favela. Isso, eu quero discutir, eu quero problematizar o conceito de autenticidade com um exemplo do turismo de realidade, do turismo de pobreza, do turismo de favela, né? Em que medida que o conceito de autenticidade força, né, a fronteira, né, entre o que é ético, o que não é, entre essa questão no turismo de favela. Porque você já teve experiência, Ana, você já consumiu, né, turismo de realidade, turismo de favela? Então, professor, na verdade não. A minha concepção de turismo mudou bastante depois que eu entrei e comecei a fazer o curso, porque antes para mim turismo era só aquele turismo massificado. Eu não conhecia outras formas de turismo, não sabia que tinha essas outras formas de turismo. Então, nunca cheguei a fazer nenhum turismo de realidade. E você tem... Mas isso já passou pela sua cabeça? Você tem vontade de fazer? Assim, eu tenho. E o que você veria? Quais são os atrativos numa favela para atrair você e outros turistas? Não sei, professor, acho que o diferente, sabe? Eu ir lá e ver como é a realidade das pessoas, sabe? Eu não sei, professor, nunca tive. Ok, hein, gente? Quero ouvir de vocês em relação ao turismo de realidade. O conceito de autenticidade, ele é útil para a gente analisar o turismo de favela? Acho que sim, mas no caso aqui no Brasil, a nossa cultura, isso pode não ser tão atrativo, porque o turismo de autenticidade, ele também tem a ver com a expectativa do exótico, do diferente, mas de um exótico, uma experiência exótica, vamos dizer, as pessoas julgam agradável ou boa. Assim. Eu acho que no imaginário coletivo do brasileiro, a favela assim está muito vinculada à pobreza, A violência, né? a violência e assim, na nossa cultura a gente tenta se afastar ao máximo disso. Acho que também pela questão do desenvolvimento assim, das famílias brasileiras, assim, até que vão buscando ascensão social, elas têm muito medo assim de voltar para pobreza e rechaçam muitas ideias. Assim, e eu acho que o estereótipo criado assim nesse imaginário da favela, assim, sobre a favela, tem um pouco uma conotação às vezes negativa, se for pegar por esse ponto. E isso não existe do ponto de vista do europeu, talvez. Assim, para eles é uma questão muito mais autêntica, mas que não está vinculada a sentidos negativos assim, do desenvolvimento da sociedade deles. Então,
a autenticidade, eu acho que tá muito aí, assim, para eles é uma experiência autêntica sem conotação negativa nenhuma, talvez. Entendi. Você acha que a imprensa europeia, a imprensa norte-americana não cobriu, não? Os 29 mortos que a polícia civil do Rio de Janeiro matou naquela operação no Jacarezinho? Ou seja, como que você faz turismo num lugar que a polícia mata de forma completamente arbitrária, né, indiscriminada, né? O que eu estou chamando a atenção é que a violência, a imprensa cobra a violência nas favelas do Rio, né? E a imprensa internacional, isso chega ao conhecimento dos turistas, né? Mas Mas seria. eu não sei se eles têm essa sensibilidade, assim, com os outros povos. Eu não poderia precisar isso. Seria como a aventura também. Eles não sobem, não fazem escalada no Everest, sabe que um monte de gente morre lá, mas vão assim mesmo? É um turismo de risco, né? Sim. Quando o turista assume risco, né? É uma das experiências turísticas mais caras do mundo, deve ser subir o Everest, não deve? E a chance de você morrer deve ser bem alta, né? Pois é, agora pra gente aqui, já na minha época, eu já sabia que eu não podia entrar na favela ou olhar para a favela, né? Eu morei num lugar, eu para ir para a escola eu passava. Não podia nem olhar para a favela? Nem olhar para a favela. Por quê? Eles não gostavam que eu olhasse, né? Para ficar olhando. Ah, Então, é? assim, essa era o que explicavam pra gente, porque a gente ia para a escola e passava na porta da Praia do Lopes. Da PPL, da Pedreira Praia do Lopes. Isso. Né? Então, assim. É uma animosidade, né? Um clima de antagonismo, né? De animosidade, né? Cresce com aquilo na cabeça. É verdade. Depois que a Globo começou a fazer reportagens, né? Dá vontade de ir ver, nem que seja para fazer turismo gastronômico. Né? Aqui em Belo Horizonte a prefeitura, eu tenho que precisar o ano, tá, gente? Eu tenho que buscar isso e colocar um link aqui para vocês. A prefeitura apoiou a Belotur, né? A empresa de turismo, governamental misto, né? Economia mista. Governamental, ela apoiou um circuito gastronômico, né? Tipo o comida de boteco, em algumas favelas de Belo Horizonte, né? Mas eu não sei precisar o ano, não. Tenho que achar o link no site da Belotur e para ver quais são as favelas, quais são os botecos, né? Tipo uma comida de boteco, né? E incentivando, né, o consumo, né? Incentivando as pessoas a irem lá e aí ouve música, interage, come, né? Se diverte, etc. E também como é que você vai fazer? Para ir no turismo de favela também tem que ser com guia, gente que sabe como entrar. Porque quando você vai ao Rio, você perde o caminho. Se você chegar numa boca de favela, você vai levar tiro. Isso é certo. No Rio de Janeiro tem que ser mediado por agência. Aqui em Belo Horizonte, você pode ir com pessoas que já conheceram o bar, que já foram naquele boteco, né? Aqui em Belo Horizonte, claro que Belo Horizonte é muito complexo, né? Muito grande, muito desigual. Tem favelas que tem tráfico, tem favelas que tem menos tráfico, tem favelas que o tráfico é ostensivo, né? Tem favelas que não. Agora no Rio tem que ser mediado por agência, senão você pode se colocar numa situação de risco muito alto, né? Eu fui fazer uma trilha recentemente aqui em BH. E aí a gente tinha que passar pela serra, a favela da Pela serra. favela. Na verdade, a favela da Serra é gigante, você sabe, né? Lá tem umas 7 comunidades, 8 comunidades, né? Porque é tão grande que... Sim, mas eu não lembro onde que era, eu sou bem ruim de localização. Mas aí tinha que subir, como a gente tava com um guia por ser uma trilha, e ele morava lá, e ele conhecia todo mundo, ele saía cumprimentando e tal. E aí, não sei, eu fiquei com medo, né, de ir lá. Mas Mas seguir você achou ele perto de interessante? casa, Mas você achou assim, foi um turismo de aventura? Você ficou atraída? Assim, não. você faria de novo? Assim, Você recomendaria? tinha que passar. Mas você recomendaria? Tinha que passar. Não acho que lá, por onde eu passei, né? Às vezes é muito grande, como você disse, mas por onde eu passei não foi, tipo assim, nada interessante, sabe? Nada que agregasse, entende? Porque às vezes
a gente conhece lugares que não são, que não são prazerosos de ver, que tem coisas Então, ruins e tal, mas que agregam. mas E lá não por tinha que não nenhuma agregou? outra, assim. Não tinha. Você não conversou com ninguém? O que você achou desinteressante? Não sei, toda vez que, por exemplo, eu vejo algum vídeo de algum turismo na favela do Rio, eu vejo muito de uma troca da comunidade, de participar, de ver as coisas. E lá não tinha isso. Só o guia que conhecia as pessoas. E aí Você elas passou no meio da iam favela, é isso? A falando. trilha passava no meio da favela, é isso? Numa rua, num Não, pedacinho? sim, para chegar na parte de trilha mesmo. No meio da serra lá. Tinha que subir um morrão. E aí, tipo assim, não agregou, não achei que agregou. Mas se fosse. Mas tem partes que podem agregar. Mas depende muito, sabe? Não é só você pegar um carro e falar assim, hoje eu vou turistar pela favela. Não é assim. Entende o que eu quero dizer? Entendo, Que não é claro. simples. Vou ali conhecer uma favela. Não é. Claro que Você tem não. que saber onde você tá indo. É diferente. Você pode pegar um carro e falar assim, vou ali conhecer Ouro Preto. Mas você não pega um carro e fala, vou ali conhecer o Morro do Papagaio. Não, Não mas, é uma por coisa que você exemplo, esse circuito gastronômico que é Belotour deu visibilidade e apoiou institucionalmente, né? Tinha o logo da prefeitura de BH, tinha o logo da Belotour, né? Tinha panfleto, né? Ou seja, esse circuito de comida de boteco em algumas favelas, sim, qualquer um pode ir, né? Ou seja, você supõe que sejam lugares que o acesso, a circulação seja absolutamente comum, trivial, né? Então são favelas que há uma circulação de visitantes, de turistas, né? Então eu não fui, eu não conheço, tá? Mas você supõe que a Belotour fez isso e entendendo que qualquer um pode ir, que não precisa de uma mediação de um líder comunitário, de um morador daquele território, né? Você entendeu, Luciano, que estou chamando a atenção? eu entendi. Nesse caso, eu acho que não precisa de mediação de ninguém, né? Você pode ir É. sozinho, né? Sim. Eu vi também, acho que foi minha fonte, Twitter. Foi no Twitter, eu vi um menino. Ele tava reclamando que ele mora lá numa favela do Rio. E aí, tipo, isso foi bem antes da pandemia. E aí ele tava reclamando dos bailes lá. Que, tipo assim, era R$ 100 pra entrar, 150. Que antes era uma coisa acessível. E aí, a partir do momento que ficou uma coisa, tipo assim, nas músicas de funk e tal, que falava dos bailes, as pessoas queriam conhecer os bailes. Então aí começou a ir gente que não era da favela pros bailes. E aí os bailes deixaram de ser acessíveis, sabe? Passou a ser caro você ir Essa nos bailes questão de regulamentar, famosos, entende? Aí eu não sei, eu não entendo deixa. Ok. Eu tô vendo aqui no chat, não sei se vocês viram, gente. Aqui o Davi colocou um vídeo, né, no YouTube sobre uma discussão sobre regulamentação, né, da prostituição, né, do mercado de sexo. E o Valquir colocou aqui a Figueira do Inferno. O que é isso, Valquir? Você colocou aqui no portal curtas.org.br. O que é essa Figueira do Inferno aí? O Porta Curtas é um site patrocinado pela Petrobras e que sempre trabalha a divulgação de curtas-metragens nacionais. Sim, mas o que é esse específico que você colocou? Esse Figueira do Inferno específico é um relato étnico-botânico das Brugmanças, é um princípio ativo do Buscopan, da trombeta de anjo, do chá de lírio. E aí a galera falando quando ia na década de 60 para Jericoacoara tomar e como está sendo visto hoje em dia. É tipo um turismo de drogas, é isso? Tipo um turismo de drogas. Ah, não conhecia, não. E também... Não conhecia do ponto de vista, gente, do ponto de vista teórico, tá? Conceitual, tá? Não do ponto de vista de consumo, não, tá?
Perfeito, mas enfim, trabalha justamente essa questão de tradições, de comunidades tradicionais utilizando, principalmente indígenas e quilombolas usando de forma xamânica, né? E como as pessoas Como passam ritual, né? Como ritual. em rituais E como muitas vezes os as jovens. plantas também são muito importantes. Tem até um ramo da farmácia, eu tenho amigos que são professores da faculdade de farmácia, que eles estudam extração de moléculas de planta para medicamento, né? Para a indústria sintetizar. Como que chama esse estudo de planta para medicação? Farmacopeia? Eu esqueci o nome, mas pode continuar, Valquir, pode continuar. Foi só um Bom, e lá parênteses. em cima o senhor estava perguntando sobre o que seria legítimo, aí eu coloquei lídico. Eu não conhecia essa palavra, lídimo. Eu não conhecia essa palavra, mas é uma definição que a autora traz na página 223. Genuíno, legítimo, lídimo. E eu não sabia o que era a palavra e busquei aqui lídimo, que quer dizer reconhecido como legítimo, autêntico, considerado como correto, isento de estrangeirismos, puro, genuíno, vernáculo. Então, autêntico teria que, em tese, ser aquela discussão mesmo de ser despido da indústria. Ser original, né? Ser original. Tudo de favela, professor, eu acho que é meio complexo, porque... É bastante complexo, Tem muita literatura, sobre isso, né? Você explora a pobreza do mesmo jeito que você vai lá na África, tira foto com os meninos africanos e vai embora e deixa lá as fotos no Instagram. Olha, eu sou uma pessoa bacana. Eu faço um turismo autêntico, né? É autêntico, vai lá, só que os meninos, a condição deles continua a mesma, né? O turismo não fez diferença na vida das pessoas, e por isso que esse menino, como a colega estava relatando aí do baile funk, reclamando, porque todas as vezes que você traz um status para coisa, você aumenta o preço, né? De certa forma, você elitiza. Sim, sim. Os próprios moradores do baile funk não vão poder... não é só o baile funk, não, né? Os ensaios das escolas de samba também. Você tem que pagar no Rio de Janeiro para entrar nos ensaios. Deve ser caro, né? Eu não sei o valor não, mas deve ser caro, né? O Olodum também, né? Aqueles ensaios lá na Bahia, né? Também é caro, né? Bom, o Olodum, eu lembro quando eu fui lá, eles desciam um Pelourinho toda terça-feira, então era gratuito. Mas tem uns ensaios fechados, né? De outros grupos, eu não sei. Eu sei que tem uns ensaios fechados. Isso, né? Que é caro, Sem sombra de dúvida. A baiana, pra você tirar uma foto lá, você vai lá no Você Pelourinho, paga. tira uma foto, ela já vem atrás de você te cobrando. Fazer uma selfie com a baiana. Hein, gente? Em relação à síntese, né? Em relação às questões do trabalho final, vocês querem explorar, discutir algum ponto? Ou a gente pode encerrar? O que vocês querem? Já são 11 horas, né? Hein, gente? Pode falar. Ana Coutinho, Bernardo, querem tirar alguma dúvida sobre o trabalho final, sobre a síntese? Professor, Pode falar, Mariana. eu fiquei com uma dúvida em relação... Uma só? Ah, então tá bom. Uma só. Ah, então tá ótimo. Em relação ao que o senhor falou na semana passada, que o senhor falou que uma forma de mensurar a autenticidade é o risco. Mas o que é esse risco? O risco da pessoa gostar ou não? O risco Não. dela É autonomia, né? A ideia de que não tem intermediário. Então, aquela experiência, você tem... aquela experiência pode ser uma experiência que você pode não gostar, que você tem autonomia para mudar. Então, você tem uma experiência que não é toda previsível, né? Como é um pacote, por exemplo. Você tem os lugares certos para ir, o tempo certo para ficar, o tempo certo para ir embora, o lugar certo para comer. Então, essa ideia do risco, né, de você ir para uma cidade, né, ter uma experiência que você não esperava, um contato com alguém que você não conhece, isso mudar o seu roteiro, né? Então, você tem um roteiro que você tem autonomia para definir esse roteiro, e esse roteiro pode ser alterado, né? Então, você não tem intermediário. Então, as coisas podem dar errado, as coisas podem dar certo, né? Você pode encurtar a sua viagem, ou estender a sua viagem. Você pode mudar o roteiro, né? Você pode ficar com alguém lá uma viagem, né? Você pode se hospedar na casa de alguém, ter um relacionamento com alguém lá e resolver ficar mais lá naquela cidade por isso, né? Então,
é uma experiência menos previsível, né, do que uma experiência com pacote, que os horários, os lugares que você visita são todos muito fechados, né, muito rígidos, né? É isso. Ah, tá. Então eu posso dizer que o risco ele é proporcional à imprevisibilidade? Isso, né? Isso. Entendi, obrigada. Tem a ver com a autonomia, com o tempo, né? Professor, tem uma dúvida aqui. Pode falar. Qual que seria a diferença de pseudo-eventos para autenticidade encenada? Esse conceito do bursting, pseudo-evento, é que toda a experiência turística, né, dentro do turismo de massa, é um pseudo-evento. Ela é uma representação, um simulacro. Então, o turista para o bursting é o cara mais radical, né, que tem uma visão de que o turismo de massa ele é alienante, ele aliena o turista, né? O turista vai no Pelourinho, vai na Bahia e fica com aquelas impressões mais superficiais, né, que ele já tinha, inclusive. Então aquela ida para lá não representou nada. E foi lá e tirou uma foto com coco, né? Tirou uma foto com coco gigante, de orelhão, tirou uma foto com uma mulher fantasiada de baiana. Então o bursting, o pseudo-evento, ele satisfaz o turista, porque o turista é um sujeito passivo, alienado, né? Um sujeito que quer consumir serviço, né? Ele quer ser atendido, né? Ele quer pagar pela experiência, por toda a experiência, para ele passa pelo serviço, pelo beach park, né? pelo guia e etc. O autenticidade encenada, que é um conceito do McKennell, ele vai falar que não, vai falar que o bursting, na verdade, ele tem uma leitura muito preconceituosa com o turista de massa. Para o McKennell, né, que cunha o conceito de autenticidade encenada, o turista sabe que aquela experiência para ele foi uma experiência superficial, foi uma experiência rasteira, né, uma experiência que ele sabe que ele precisa ir além, que para ele ter uma experiência autêntica, uma autenticidade, né, para valer, ele tem que ir além do guia, tem que ir além do serviço, tem que ir além daquela foto com a baiana, daquela foto no ensaio pago do Olodum. Mas ele não pode. Naquele momento, aquela experiência para ele vai se esgotar sim, né, de uma forma superficial. Né? Porque, por causa de recursos, de dinheiro, de tempo. Porque ele está conhecendo aquele território ainda, então para ele vai só tatear. Então, o McKennell entende que o turista é um sujeito que tem sim autonomia e que tem desejo de conhecer o autêntico. Né? Que ele sabe que no primeiro momento a experiência dele é essa mesmo, é uma experiência rasa, superficial. Né? Mas que ele pode escolher ir além disso. Mas para isso ele tem que ter tempo, tem que ter recursos, né? etc. Tem que se sentir à vontade. Então, o McKennell, ele entende que o turista é um sujeito que é ciente, né? Que não é um sujeito alienado. Mas o bursting não. O bursting tem uma visão muito radical, né, de que o turista de massa é um turista alienado, é um turista passivo. Então, para o bursting, aquela oposição entre o viajante e o turista é uma oposição para valer. Né? Nós somos turistas, nós somos consumidores, nós somos alienados. O viajante não, o viajante é aquele que rompe com todo esse esquema de serviços, né, de previsibilidade, de falta de autonomia do turismo de massa. Ok? Eu tenho uma pergunta. Hein, Valquir, tá claro? Sim, tá claro. Isso está no texto da Mariana, professor? Está no primeiro texto, está nas aulas também, né? Assim, o texto é um ponto de partida, né, Valquir? Aí eu vou discutindo, eu vou trazendo, eu vou ilustrando para vocês, vou problematizando, né? Tá nos textos e tá na aula expositiva. Beleza. Que é uma aula autêntica, não é isso, Valquir? É uma aula boa, uma aula original, pô. Não é? Não vou ficar aqui dando aula, pseudo-aula para vocês, né? Pode falar, Davi. Você ia falar? É o Urey que pensa no consumo como um fenômeno do mundo pós-moderno. O John Urey está tratando o consumo da experiência, né? Ele acha que o nosso consumo é muito mais simbólico, né? Por isso que ele tem um livro que chama agora fugiu o livro dele. É O Olhar do Turista. Então ele fala que o nosso consumo é muito mais simbólico, muito mais cultural, passa muito mais pelo olho do que pelo consumo de serviços. Né? Então ele trata o turista também como um sujeito capaz de ir além desse
desses pseudo-eventos, né? Ele entende que o turista tem mais autonomia e tem uma capacidade de se apropriar dos territórios, da cultura, que é mais simbólica do que material. Então ele discorda do Burstyn, né? Então, pensando nisso, assim, então o turismo autêntico ele só se configura quando ele de alguma maneira sai do formato do turismo de massa, que não esteja numa conexão diferente da pessoa que está praticando aquele turismo, seja num evento diferente, em algum elemento que diferencia aquela experiência de um processo tão sistematizado. Assim, a autenticidade é quando sai do conceito do turismo de massa propriamente dito, assim, que Para o Burstyn, tá sim. Hein? consumindo. A gente pode responder essa pergunta, Davi, pelos autores. Né? Para o Burstyn, sim. O turista tem que ser, na verdade, ele tem que se transformar num viajante. Né? Ele tem que ter uma imersão. Ele tem que fugir do serviço. Para o Burstyn, tá? Para o McKinnon, não. Para o McKinnon, não. Nem para o John Urry, nem para o que traz a escala de autenticidade, a escala de estranhamento, para o Eric Cohen. Isso, para o Eric Cohen. Para eles não, para eles o turista tem autonomia, o turista consegue identificar até onde que é uma experiência superficial, uma experiência que não acrescenta nada, que ele já sabia, né? Você não precisa ir no Pelourinho para saber que lá tem acarajé, para saber lá que tem gente fantasiada de baiana, para tirar foto com a arquitetura do Pelourinho, né? Então ele sabe, para o McKennell, o turista ele consegue ir além, ele sabe que até uma determinada experiência é uma experiência superficial, mas que ele pode ir além disso, né? Mesmo dentro de um turismo de massa, né? Hein, gente? Hein, Davi? Ok? Mais alguma questão que vocês querem trazer? Ou a gente pode encerrar? A nossa aula... falar sobre bolha turística? Pode falar, Glaucio. Você pode falar sobre bolha turística e estranheza? Ah, sim, o estranhamento. A escala de estranhamento, é isso? Isso. A escala de estranhamento é um conceito do Eric Cohen, né? Que ele vai falar que essa escala ela varia de uma experiência mais controlada, né? Uma experiência com mais intermediação, né? E uma experiência sem intermediação, sem intermediários. Uma experiência com o máximo de autonomia, né? Ele fala que essa escala de estranhamento ajuda a definir e a classificar as experiências turísticas melhor do que o conceito de autenticidade. Então o Cohen propõe substituir a discussão de autenticidade por essa escala de estranhamento. Quanto mais organizada, são dois polos, tá vendo aqui que eu estou fazendo para vocês? Dois polos. Num polo, máximo de organização, máximo de previsibilidade. No outro polo, máximo de autonomia, de risco. E as nossas experiências, na prática, elas estão nesse meio termo aí, entre uma experiência mais previsível, mais organizada, mais planejada, né, mais pacote, mais agência. Então não existe uma experiência totalmente autêntica, nem uma experiência totalmente inautêntica. Para ele a gente está nessa escala aí, que se aproxima, ora, mais de uma experiência com mais autonomia, mais risco, ora, a gente tem uma experiência mais serviços, mais padronizada, etc. Então o Cohen vai apresentar para a gente esse conceito de escala de estranhamento, né? E a bolha ambiental, né, a bolha turística, que é trazida pelo Burstyn, vai falar que as empresas, né, que o mercado turístico cria essa bolha, né? Então o exemplo máximo disso, o exemplo um exemplo quase ideal, né, perfeito, seria o parque temático, né? Seria a Disney, seria o Beach Park, seria o Beto Carreiro World, que o sujeito se hospeda lá, né? Então quando eu fui na Disney, lá na França, quando eu levei meu filho, eu fiquei hospedado no parque temático, né? Então eu já acordava com o Mickey, então eu já acordava feliz já, né? Querendo comer aquelas comidas, querendo consumir aqueles souvenirs, né? Querendo ter experiências no parque, né? Então meu filho já pulava lá, eu dormia 1 hora por dia, coitado. Ficava elétrico, né? Ficava excitado, né? Ele era criança, então ele ficava pilhado. Ele queria consumir, queria ver, queria experimentar tudo que o parque, e o parque é grande, né?
Então esse conceito de bolha turística, de bolha ambiental, é que todo o interesse, todo o desejo do turista se esgota naqueles serviços, né? naquele entretenimento, naquele lazer, né? Independente do território. Então a bolha te isola do território. Então o meu filho não tinha nenhum interesse em saber qual que era a cidade que estava o parque da Disney. Né? Então, eu sei o nome da cidade, né? O nome da estação de trem que a gente desce. A gente desceu. Mas ele não estava se lixando para a cidade. O território para ele inexistia. Podia ser em Belém do Pará, podia ser em Belo Horizonte, podia ser em Ribeirão das Neves, que é cheio de presídio, né? Ele não ia se importar. Se aquele parque estivesse lá, perto de Paris, tanto faz o território. Entendeu? Então a bolha, ela faz com que o turista não tenha o menor interesse e desejo em conhecer a cultura do território, a população nativa daquele território. Entendeu, Glaucio? Enquadraria aí nesse conceito? Sim, em E Glaucio. Fernando de Noronha? Entendi. É como ir para Aparecida do Norte também. Eu não sei, como que é? Você foi para lá? Eu não conheço Aparecida do Norte. Já. Você fica completamente... Você está falando que Aparecida do Norte é tipo um parque temático, é isso? Não, você fica preso naquele lugar ali. Você só tem a catedral e um shopping imenso voltado para tudo da catedral. Para souvenir da catedral. Você compra santinho, né? Compra estátua, compra Ai, Bíblia. tudo que você imaginar. Tem 500 tipos de Bíblia, 500 modelos de Bíblia, né? É isso? Tem. Isso. É. Então, você não está interessado na população, nem nos atrativos turísticos daquele território. A cidade, como que chama a cidade? É Aparecida do Norte, né? É Aparecida do Norte. É, mas você vai só para catedral. Mas o turismo religioso acaba que as pessoas ficam presas naquele circuito de serviços e atrativos só do catolicismo, né? Sim, elas vão lá só para ir à igreja rezar, né? Pedir bastante, né? Ela Hein? tem essa Turista pede reserva. bastante, né? Me proteja. Nossa, Aí protege minha família, né? E o resto que não. Não, você tem que tirar um tempinho para agradecer também, né? Claro, Pedir a Deus. é o conceito de dádiva do Marcel Mauss. Isso, Você pede, mas você também tem que dar alguma coisa, né? lógico. Eu não sei se o fiel tem alguma coisa para dar para Deus, né? Porque Deus é tão onisciente, tão onipresente, né? O que ele pode querer de mim, né? Mas tudo bem, estou fazendo parênteses aqui. Mas é esse conceito que isola. Então, tanto faz se... Então, esse santuário que a Glaucia se referiu podia estar em Betim. Ninguém ia querer saber de Betim. Né? Podia estar em Contagem, Vespasiano, né? Todo mundo ia só no santuário, né? Então esse exemplo que a Glaucia deu foi um exemplo bom para a gente pensar, né? O exemplo de bolha turística, né? E, gente, mais alguma questão que vocês querem discutir? Algum exemplo? Alguma dúvida, né, do texto? A Evelyn. Pode falar, Evelyn. Você vai escrever ou você vai falar? Deixa eu ler aqui. A Evelyn está no chat aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Se possível, teria como estender o horário de entrega da síntese hoje? Tive que sair para ir. Claro, Evelyn. Isso a gente pode resolver por e-mail, né? Não precisa se explicar, não. Claro. Pode. Depois você manda um e-mail, eu estendo o prazo para você, né? No tempo que for possível para você fazer a síntese. A gente não está aqui. Aqui não é uma corrida de 100 metros, né? Não ganha quem entregar primeiro, né? Ganha quem entregar com bem feito, né? Com a leitura dos textos, com uma discussão da aula, tá bom? Pode entregar com calma. Aí você me manda um e-mail e a gente negocia um prazo que seja viável para você, tá bom? Ok? Gente, mais alguma questão, alguma dúvida que vocês querem tirar, querem explorar? Ou a gente encerra? Foi uma discussão, vocês acham que foi uma discussão autêntica ou não? Sim, nunca tive uma discussão parecida. Então, sim. Ok. A gente até ficou sabendo do Oregon, né, que é o estado mais radical dos Estados Unidos, né? Que liberou geral, né? Hein, gente? Pode falar, Davi. Sobre o Pode falar. Na hora de responder determinadas questões, a gente pode ressaltar que a gente está seguindo uma ideia, um ponto de vista teórico de tal autor, de determinado
autor específico, assim, para poder responder as questões? Claro, você pode comparar os autores, contrapor, né? Ou falar assim, não, eu entendo que a contribuição do McKenna é melhor, por isso, por isso, por isso. Faz uma introdução, né, gente? Vocês têm que saber escrever, é difícil. Escrever de forma clara, de forma que apresenta os conceitos dos autores, né? Vocês têm que treinar. Na escrita, falar é muito mais fácil, né, pra gente, né? Escrever já é mais difícil. Esse texto da Adriana, por exemplo, Citelli, é um texto perfeito, eu acho, né? Muito bem claro, muito rico, muito bem desenvolvido. Mas imagina o trabalho que não deu para ela, né, escrever esse texto, né? Então, vocês têm que treinar bastante, né? E se vocês tiverem dúvidas sobre a clareza do texto, né, o desenvolvimento do texto, se ele está complexo, se ele está... Vocês podem me enviar que eu dou um retorno para vocês. Ô, professor, Pode falar. Fred, as notas das antigas sínteses, você vai enviar... Ah, isso aí eu tenho que me explicar, eu tenho que me justificar mesmo. Eu ia fazer isso, mas eu Porque eu esqueci. queria saber... Eu sei, enviei, aí eu queria Não, ver eu ainda não se tive bom, tempo. Eu disse que eu ia corrigir, mas eu não tive tempo. Eu estou participando de uma banca de seleção de professor lá pro GC. Não, tudo Então, bem. eu não Eu tive só pergunto tempo. porque eu achei que você só fosse divulgar no final. E aí... Não, eu divulgo, a cada entrega eu divulgo. Eu tô atrasado só, tá? Aluno, sempre tem uma indicativa, né? Professor também, viu, gente? Tá? Aí, mas essa semana eu termino esse concurso, né, para professor. Tô na banca e essa semana eu consigo dar a nota da primeira síntese para vocês, ok? Isso. Só uma outra pergunta. Você é coordenador do curso de turismo? Eu era o coordenador, agora o meu mandato encerrou. Agora é a professora Fabiana Bernardes. Encerrou. Agora, desculpa. Hã? Quem que é agora? Desculpa. É a professora Fabiana Bernardes. Ixi, nem conheço. Mas você vai conhecer, ué. Ela é professora do curso. É. Então agora eu não atendo mais os alunos. Agora é a professora Fabiana. Ah, não, tudo bem. Tá bom? Obrigada. Ok, gente? Mais alguma questão, alguma dúvida? Ou a gente pode encerrar? Vocês podem se manifestar, gente. Podem escrever aqui no chat, ou podem falar. Tudo ok, professor. Tudo ok? Então tá bom. Então, eu dou um retorno para vocês da nota, né, da primeira síntese. Essa semana ainda eu consigo, tá bom? Então, excelente semana para vocês. E aí eu aguardo o envio da segunda síntese, que é sobre a autenticidade, tá bom? Isso. Até mais, professor. Um abraço. Excelente semana para vocês. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, professor. Bom descanso. Um abraço. Boa semana.